Glória a Deus. Atos, capítulo de número 9, versículo de número 1 em diante. Aqui é Lucas escrevendo, o livro de Atos. E Lucas vai escrever sobre a conversão do apóstolo Paulo. Diz assim, que Saulo, ele respirando ainda algumas ameaças e morte contra os discípulos do Senhor, dirigiu-se ao sumo sacerdote e lhe pediu cartas para as sinagogas de Damasco, a fim de que achasse alguns que eram do caminho, assim homens como mulheres, e levasse presos para Jerusalém. E aqui, Saulo de Tarso, que é Paulo, ele tinha pedido algumas cartas para que ele fosse lá na sinagoga de Damasco, para que eles prendessem alguns do caminho. Quem eram esses do caminho? Os cristãos. Verso número 3. Seguindo ele estrada fora, ao aproximar-se de Damasco, subitamente, de repente, uma luz do céu brilhou ao seu redor. Ele caiu por terra e ouviu uma voz que dizia: Saulo, Saulo, por que me persegues? Ele perguntou: quem és tu, Senhor? E a resposta foi: eu sou Jesus, a quem tu persegues. Mas levanta-te, entra na cidade, de onde te dirão o que te convém fazer. Os seus companheiros de viagem pararam emudecidos, ouvindo a voz, não vendo contudo ninguém. Então se levantou Saulo da terra, abrindo os olhos, ele nada podia ver. Então, guiando pela mão, levaram-o para Damasco, e esteve 3 dias sem ver, durante os quais ele nada comeu e nem bebeu. Ora, havia em Damasco um discípulo chamado Ananias, e disse-lhe o Senhor, numa visão: Ananias. Ao que ele respondeu: eis-me aqui, Senhor. Então o Senhor lhe ordenou: levanta-te, vai à rua que se chama Direita, entra lá na casa de Judas, procura por Saulo, apelidado de Tarso, pois ele está orando. E viu entrar um homem chamado Ananias, impôs-lhe as mãos para que ele recuperasse a vista. Ananias, porém, respondeu: Senhor, de muito eu tenho ouvido a respeito desse homem, quantos males ele tem feito aos santos em Jerusalém, e para aqui trouxe autorização dos principais sacerdotes para prender a todos os que invocam o teu nome. Mas o Senhor lhe disse: vai, porque este é para mim um instrumento precioso para levar o meu nome perante os gentios e reis, bem como os filhos de Israel, pois eu lhe mostrarei quanto lhe importa sofrer pelo meu nome. Então Ananias foi, e entrando na casa, impôs sobre ele as mãos, dizendo: Saulo, irmão, o Senhor me enviou, a saber, o próprio Jesus, Jesus que te apareceu no caminho por onde vinhas, para que te recuperes as vistas e que você fique cheio do Espírito Santo. Imediatamente lhe caíram dos olhos como algumas escamas, e ele tornou a ver. A seguir levantou-se e foi batizado. E depois de ter alimentado, sentiu-se fortalecido, e então permaneceu em Damasco alguns dias com os discípulos. Amém? Pode sentar no seu lugar. Nós vamos orar mais uma vez. Feche os seus olhos, coloque a mão no seu coração, vamos orar ao Senhor. Pai, em nome de Jesus, nós oramos aqui nessa noite, para que a Tua palavra, a Tua viva palavra, venha sobre nós, sobre o nosso coração. Abra, Senhor Deus, os nossos ouvidos espirituais, que o nosso espírito, Deus, esteja sensível ao Senhor, a Tua palavra e a Tua voz. Fale conosco nessa noite, Pai. Fale conosco de uma forma poderosa. Fale conosco, Pai, uma palavra que mude as nossas vidas, a nossa existência.
Nessa noite, Pai, mude o curso da nossa vida, Deus. Em nome de Jesus. Amém? E amém. Essa palavra que eu vou ministrar aos irmãos era uma palavra que eu tinha pensado em ministrar lá no Rio Grande do Norte. Eu ministrei outra lá, mas uma das que eu estava pensando em ministrar era essa. A conversão do apóstolo Paulo. A conversão daquele que era o perseguidor da igreja, aquele que era um assassino, que perseguia os cristãos, que colocavam eles dentro da cadeia, mas aquele homem que teve uma vida totalmente transformada. Ele foi convertido pelo próprio Senhor Jesus. Ele não se converteu, mas Jesus converteu ele. Diz que Saulo de Tarso, ele respirava, irmãos, ameaças e morte àqueles que eram do caminho. Sabe quem é do caminho, irmão? Eu. Você é do caminho também? Você está no caminho. Quando você se converteu, você entrou nessa estrada, peregrinando a caminho do céu. Nós estamos no caminho. E o apóstolo Paulo, sendo um judeu, não era apóstolo ainda, Saulo lá sendo um judeu zeloso, ele perseguiu os cristãos, com o único propósito de prendê-los e acabar com todos aqueles que se diziam cristãos. Ele pede algumas cartas para ele ter autorização de colocar todo mundo dentro da cadeia que ele encontrasse. Podia achar homem, mulher, criança, seja o que fosse, ele colocaria todo mundo na prisão. E diz que quando ele estava andando pelo caminho, uma forte luz apareceu para ele. E diz que ele caiu pelo chão, porque a luz era muito forte. E ele ouviu uma voz que dizia, aquela luz dizia assim: Saulo, Saulo, por que me persegues? E ele, assustado, ele diz: quem és tu, Senhor? E ele diz: eu sou Jesus, a quem tu persegues. Quem é que o apóstolo Paulo perseguia, irmãos? Ele perseguia os cristãos. Mas quando ele perseguia o menor daqueles pequeninos, o mais fraco entre os cristãos, ele não perseguia uma pessoa, ele perseguia o próprio Jesus. Quando nós passamos por lutas, provações, perseguições, calúnias, não é mal a nós a quem eles fazem, mas ao próprio Jesus. E ele, Jesus, diz assim: levanta-te, porque você vai entrar numa cidade agora. E quando você chegar lá, eu vou dar as ordens do que você vai ter que fazer. O apóstolo Paulo, ele é aquele que não queria receber ordens. Ele é aquele que dava as ordens. Ele não é aquele que ouvia, mas ele é aquele que mandava. Ele não é aquele que escutava o que tinha que ser feito, mas ele é aquele que perseguia e prendia, porque ele se achava a autoridade. Mas aprenda uma coisa: a pessoa pode ser a mais dura que for, a mais difícil que for, um dia que ela se encontra com Jesus, a vida dela é transformada. Agora saiba, irmão, uma vida é transformada e verdadeiramente transformada quando? Quando essa pessoa realmente se encontra com Jesus. Diga assim para quem está do seu lado: quando alguém se encontra com Jesus, a vida dela tem que ser transformada. Uma vez, eu vi a ilustração de um homem, que ele dizia assim: o rapaz chegou atrasado no encontro. E ele disse assim: estou muito atrasado, desculpa. É que eu estava no caminho e vi uma carreta carregada. E ela estava mais ou menos uns 150 km por hora. Eu fui atravessar a rua e aquela carreta carregada me pegou em cheio. E aí eu cheguei um pouco atrasado assim, mas não aconteceu nada comigo. Se eu olhar para a cara dessa pessoa, você ia dizer o quê? Ou isso foi um grande milagre, ou você é um grande mentiroso. Das duas, uma. Porque uma carreta carregada a 150 por hora, pegar alguém cheio e não acontecer nada com ela, e a única coisa que ela vai dizer para você é: desculpa pelo atraso.
Você vai falar, fala logo, você saiu atrasado de casa. Fala logo, você deixou tudo para a última hora. Aí quer falar? Se encontrar com Jesus é a mesma coisa, irmãos. Jesus é a carreta carregada a 150 km por hora. Que quando nos encontra, irmão, a gente não vai ficar do mesmo jeito. Então algumas pessoas dizem assim, eu fui atropelado pela carreta Jesus, mas eu estou igualzinho eu estava antes. Não está não. Ou a carreta não te pegou, ou você só está dizendo que ela te pegou. Porque ter um encontro com Jesus, irmãos, ser encontrado por Cristo, isso tem que gerar em nós uma mudança verdadeira e genuína. Eu não posso me encontrar com Jesus e permanecer a mesma pessoa. Eu não posso dizer que vi a luz de Cristo, que ouvi a voz de Deus, e que agora eu sou de Cristo, e a carreta me pegou em cheio, mas eu ainda sou o mesmo cara. Eu faço as mesmas coisas, eu ando com as mesmas pessoas, eu faço as mesmas abobrinhas, e nada mudou. Se nada mudou, a carreta que te pegou foi outra. Não foi Jesus. Esse homem a qual nós estamos falando, ele era muito conhecido. Saulo de Tarso, ele era conhecido. Ele era conhecido por ser perseguidor da igreja. O próprio Ananias diz, Senhor, você quer que eu vá orar por Saulo de Tarso? Senhor, mas não é esse camarada aí que está com autorização para prender os cristãos? Senhor, não é esse Saulo de Tarso aí que está perseguindo os cristãos? O Senhor fala, esse mesmo. Foi esse aí que por mais que ele é forte, eu sou mais forte que ele. Por mais que ele se acha poderoso, eu sou mais poderoso que ele. Olha aqui, irmão. Se encontrar com Jesus, bater de frente com Cristo, alguma coisa vai acontecer em você. Olha para o seu irmão aí. Vê se ele está com cara de que a carreta 150 carregada pegou ele hoje. Alguma coisa acontece. Alguma coisa. Você não pode ser o mesmo, irmão. Você não pode ser a mesma pessoa. Você não pode chegar na segunda-feira e viver a mesma vida. Você não pode chegar na próxima semana e ser a mesma pessoa. Porque alguma coisa tem que mudar. Eu não digo que quando alguma coisa tem que mudar, as coisas vão mudar da água para o vinho, porque não vão. Você não vai se tornar um arcanjo, um querubim, um serafim, do domingo à noite para segunda-feira. Você ainda tem velhos hábitos. Você ainda tem coisas lá intrínsecas dentro de você que Jesus vai mudando aos poucos. Mas se não muda, se nada é transformado, se nada começou a ser mudado, eu tenho que reavaliar alguma coisa em mim. O que foi que me acertou? Foi uma bicicleta ou foi uma carreta carregada, pelo amor de Deus? Será que foi só um soprinho que me deu? Ou isso me transformou de vez? Hoje, irmãos, o propósito é que essa carreta carregada a 150 km por hora pegue você e toma. E mude. Porque foi o que aconteceu com o apóstolo Paulo. Ele caiu no chão. Ele ficou cego durante 3 dias. Ele não podia mais viver a vida dele dizendo, não, foi só um soprinho. Senti nada, nem doeu. Não, alguma coisa aconteceu. Alguma coisa aconteceu em mim. Alguma coisa aconteceu aqui dentro. Alguma coisa mudou em mim. E essa mudança, irmão, que começa aqui dentro, ela vai saindo para fora. Ela vai saindo, vai mostrando, vai mudando, vai dando fruto. Porque esse é o propósito da transformação. E falando a respeito da transformação desse homem, é onde nós vamos ver a nossa transformação e pedir Jesus também. Jesus, muda a minha vida. Muda o meu coração. Me transforma. Se o Senhor conseguiu mudar um camarada igual esse. A primeira vez que aparece Saulo de Tarso na Bíblia, diz que ele estava lá, ainda jovem,
E a igreja já estava sendo perseguida. E tinha um homem chamado Estevão. Estevão dizia que Deus não mora em templos feitos por mãos humanas. E ele faz um longo discurso. E diz que os judeus ficaram tão bravos com Estevão, tão bravos, que eles pegaram Estevão pelas túnicas, saíram arrastando Estevão para fora do templo. E cada um pegou uma pedra e falou: não, vamos matar esse cara na pedrada agora. E Saulo de Tarso falou: deixa que eu seguro a tua roupa. Deixa que eu seguro a sua túnica. E diz que todo mundo começa a dar as túnicas. E quem está segurando as túnicas? Saulo de Tarso. Saulo de Tarso está vendo ali Estevão com o rosto, como diz a Bíblia, semelhante a um anjo, olhando para o céu e vendo os céus abertos, enquanto ele é apedrejado. E Saulo de Tarso está lá. É assim que começa a história desse homem, participando do primeiro mártir da igreja cristã. E Deus mudou. Será que Deus não consegue mudar o meu coração? Será que Deus não muda o seu coração? Será que Deus não muda o coração do seu familiar, do seu cônjuge, dos seus filhos? Olha aqui, Deus muda. Porque Deus pode e ninguém pode com Ele. Porque todo o poder é dele, todo o poder está nas mãos dele. E todo aquele que tenta bater de frente com Ele, cai por terra. Todo aquele que tenta se colocar contra Ele, contra a sua igreja, contra o seu povo, cai por terra. Porque Ele cuida da sua igreja, Ele cuida dos seus. E aquele irmão que teve um encontro com Deus, em primeiro lugar, a gloriosa manifestação da glória de Deus. Você lembra, irmão, olha aqui, quando você se converteu, você se lembra? Você se lembra quando, não que você viu uma luz, não que você ficou cego durante 3 dias, não que você ouviu uma voz: Rafael, Rafael, mas eu sei quando foi que alguma coisa começou a mudar aqui. Eu sei quando um abençoado do meu vizinho me chamou para ir para uma célula. Eu fui para uma célula, ouvi ele falando a palavra, depois ali eu fui para o encontro com Deus, continuei indo para uma célula. Até o dia que você quer aceitar Jesus, eu falei: eu quero. E aquilo ali mudou a minha vida. E quando você se encontra com Ele, esse encontro glorioso, a primeira coisa que ele viu uma luz. Agora, só ver uma luz, irmão, não é só uma luz. Quando o apóstolo Paulo está lá caído no chão e ele vê aquela luz, não é uma luz qualquer. Ele vê o próprio Cristo. Porque Cristo, irmão, quando nós estamos na escuridão, quando nós estamos perdidos na mais densa escuridão, é Ele que vem com a sua luz nos iluminar. É Ele que vem com a sua luz mostrar o caminho para mim e para você, para que nós não estejamos mais perdidos nesse mundo. Quando nós estávamos perdidos nas trevas, Cristo vem com a sua luz e nos ilumina. Esse é o encontro que nós temos com Ele. É esse encontro que nós temos que pedir: Senhor, eu estou perdido. Eu estou perdido nesse mundo, nessas trevas. Senhor, a Tua luz precisa me iluminar. A Tua luz precisa mostrar o caminho para mim, porque eu estou perdido, Senhor. E Ele mostra, irmão. A luz dele vem até nós. E nós que estávamos perdidos, enxergando, o apóstolo Paulo enxergando não via nada, mas cego ele via tudo. Porque quando ele estava vendo tudo, o caminho a qual ele percorria era o caminho de perseguir a igreja. Quando ele enxergava, a única coisa que ele via na frente dele eram os cristãos, homens e mulheres e crianças que ele tinha o desejo de colocar dentro da prisão. Mas quando ele viu a luz e deixou de ver, ele passou a ver. Quando ele deixou de ver com os seus olhos naturais, os seus olhos espirituais passaram a ver. Porque nós, irmãos, vendo, às vezes não vemos. Às vezes você está andando a sua vida, vivendo ela dia após dia,
seguindo o caminho a qual você acha melhor, a qual você acha correto, a qual você acha que é o caminho para você, e andando, e seguindo pelo caminho. Mas olha aqui, não é porque você está andando por esse caminho, não é porque você vê esse caminho, que esse caminho é o seu caminho. O que você tem que pedir é: Senhor, mostra para mim, ilumina a tua luz, brilha a tua luz em mim, Senhor, e mostra para mim qual é o caminho, qual é o que eu tenho que seguir. Senhor, eu estou nas densas trevas, eu nada vejo, mas me mostra, Senhor, me mostra o caminho. Esse é o caminho da conversão, irmão. O caminho da conversão é ver a luz de Cristo, é ver o Cristo. Não é só, não, eu estou indo, eu sou um do caminho. Mas anda como se não fosse, vive como se não fosse. E que luz viu? E que luz é essa? Ele. Eu gosto de uma música que diz assim: Ele vive e brilha mais que os raios do sol. Esse Cristo a qual nós servimos, Ele vive, e Ele brilha mais que o próprio sol. Imagine você aí, sol do meio-dia, você olha para o céu, tentando ver o sol. Mas Ele brilha mais que isso. E que essa luz de Cristo brilhe em você, abrindo os seus olhos, para que você no caminho seja iluminado pelo próprio Cristo. Uma outra coisa, que quando nós nos encontramos com Ele, nós caímos por terra. Lá em Atos, no capítulo 22, não precisa abrir. O apóstolo Paulo, ele mesmo diz tudo isso que Lucas disse aqui. Ele diz assim: minha defesa, aconteceu isso. Eu estava pelo caminho, a luz apareceu, caí por terra. Os homens que estavam comigo não viram nada, eles só estavam ouvindo uma coisa, não entenderam nada. Eles me guiaram, chegou um homem, orou por mim. Mas algo que o Senhor fala lá para ele, lá em Atos 22... Ele diz assim: dura coisa é recalcitrares contra o aguilhão. Que coisa difícil. Ou que coisa dura é você lutar contra o aguilhão. O que o Senhor Jesus estava dizendo para Paulo é que Paulo era como um boi bravo. É um boi novo, forte, mas que não tinha sido domado. E o Senhor Jesus estava lá com o aguilhão, cutucando o boi, tentando domar o boi, e o boi lutando, até que o próprio Senhor Jesus coloca o apóstolo Paulo por terra. O apóstolo Paulo, muito provavelmente, já vinha há tempos sendo cutucado pelo Senhor, sendo chamado pelo Senhor. O aguilhão estava tocando nele, estava cutucando ele. E sabe o que era isso que ele estava sentindo? Era o próprio Senhor Jesus chamando ele. Talvez hoje você está aqui também, e o aguilhão está lá cutucando você. Cutucando você, e você está que nem um boi bravo: eu não quero Jesus agora não. Agora não é a hora. Agora não é a hora. Eu não estou sentindo de Deus. E está lutando contra o aguilhão. E ele diz: dura coisa é você lutar, Paulo. Porque você não vai conseguir, Paulo. Porque eu sou mais forte, Paulo. E está lá cutucando. Até que o apóstolo Paulo, o Senhor Jesus, lança ele por terra. Saiba de uma coisa: não adianta você tentar tirar braço de ferro com Deus, que você vai perder. Não adianta você tentar lutar contra Deus, porque você vai perder. Porque Ele está chamando você. E Ele chamando você, Ele vai trazer você de todo jeito. Glória a Deus. Você acha que o apóstolo Paulo, irmão, aquele que perseguia a igreja, dizia assim: ó, eu sou o maior de todos os apóstolos agora? Você acha que é ele que imaginar que ele escrever metade do Novo Testamento?
Mas quando Deus quer, acabou. E às vezes você está lutando contra Ele, mas não adianta lutar. Porque quando Deus for trazer você, sabe o que vai acontecer? Você vai vir. Porque Ele vai trazer você com a sua mão forte e com a sua mão poderosa. E o próprio Senhor quebrou todas as resistências do apóstolo Paulo. Uma outra coisa, no encontro com o Senhor, o apóstolo Paulo ouviu a voz de Deus. Eu acho que muitos de nós aqui teriam muita vontade de falar, eu queria tanto ouvir audivelmente a voz de Deus, dizendo assim, Rafael, meu filho amado. É assim que eu queria se ouvir, né, irmão? Vou querer ouvir o quê? Servo infiel? É isso? Não. Quero ouvir a coisa boa de Deus, né? Mas talvez nós, irmãos, não vamos ter a oportunidade de ouvir a voz audível de Deus. O que não significa que Deus não fale conosco. O que não significa que Deus não usa meios de falar conosco. Porque Deus fala conosco. Deus fala conosco pela sua palavra. Deus fala conosco através de um louvor. Deus fala conosco através de um sonho. Deus fala através até de um irmão, né? Falar de uma mula, mas mula de Balaão, né, irmão? Deus fala conosco de diversas formas. Sabe o que acontece conosco? Às vezes nós queremos tapar os nossos ouvidos para não ouvir o que Deus quer falar conosco. Porque nós não queremos ouvir a voz de Deus. Nós queremos ouvir o que nós queremos ouvir. E quando aquilo é contrário à nossa vontade, eu não quero ouvir. Quando aquilo é contrário ao que eu quero, então não precisa falar não, que eu não quero ouvir. Mas saiba que o apóstolo Paulo teve que ouvir. Porque o Senhor o lança por terra e diz, Saulo, Saulo, por que você me persegue? E aqui ele diz, quem és tu, Senhor? E ele diz, eu sou Jesus, a quem tu persegues. O Senhor chama a muitos. O Senhor nos chama o nosso coração para estar perto dEle, próximo dEle. O Senhor chama a nós para que nós venhamos andar pelo caminho, fazer a sua vontade, alegrar o seu coração. Mas às vezes nós dizemos, Senhor, eu estou sem tempo hoje. Senhor, é que eu não quero fazer isso agora. Senhor, eu acho que há coisas mais importantes hoje. Mas o Senhor está chamando você. Está chamando você para que você possa cumprir o seu propósito. Para que você possa cumprir o seu chamado. Para isso, ouça a voz de Deus. Porque Deus fala. Deus fala. Cutuca o seu irmão e diga assim, Deus fala, ouça Ele. Ele falou amém? Se ele não falou amém, não aceita atrasar também não, irmão. Uma outra coisa. O apóstolo Paulo agora, ele faz a sua entrega, mas não qualquer entrega. Uma entrega humilde. Ele agora não é mais o perseguidor da igreja. Ele agora é só Saulo de Tarso. Ele é aquele, não mais o que persegue os homens e as mulheres de Deus. Saulo de Tarso, ele agora que diz assim, quem és tu, Senhor? Olha lá na sua Bíblia comigo, capítulo de número 9, versículo de número 5. Ele perguntou, quem és tu, Senhor? Senhor maiúsculo ou minúsculo na sua Bíblia aí, irmão? Maiúsculo. Você sabe que Senhor maiúsculo se refere a Deus, amém? Senhor minúsculo, pastor Cícero, né? Já tem a sua idade. Senhor, né? Mas, Senhor maiúsculo, não é o Senhor pessoa, mas é o Senhor Deus. Quando o apóstolo Paulo cai por terra, ele reconhece algo. Que aquele a quem o chama é o próprio Deus.
ele reconhece o poderio do Senhor. E é algo que nós temos que reconhecer, que Jesus é o Senhor. Pastor, essa eu conheço. Jesus é Senhor. Eu te pergunto, Jesus é Senhor? Vou te perguntar pela segunda vez. Jesus é Senhor? Eu vou te perguntar pela terceira vez. Jesus é Senhor? Houve silêncio na igreja. Ser Senhor é dar ordens. Ser Senhor é o que decide. E quando você diz assim, tu és o meu Senhor, o que você diz com isso? O que você quer dizer agora, tu és o meu Senhor? Eu te entreguei a minha vida, tu és o meu Salvador e tu és o meu Senhor. O que você diz com isso? Senhor, a minha vontade não existe mais. O que eu quero não existe mais. Agora existe a tua vontade, porque tu é o Senhor. E aqui o apóstolo Paulo, ele percebe que agora ele é o Senhor. E mais à frente, no versículo número 6, diz assim: mas levanta-te, entra na cidade, onde te dirão o que te convém fazer. Eu sou Senhor e agora eu vou mandar o que você vai fazer. Você não vai mais perseguir cristão. Você não vai mais para Damasco. Você vai para onde eu direcionar você ir. Olha aqui, irmão. Ser convertido, ter um encontro com o Senhor, é negar agora a sua própria vontade e entregar as suas vontades à vontade de Deus. E dizer, Senhor, que seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Senhor, que seja feita a tua vontade e não mais a minha. Você está pronto para isso? Você está pronto para entregar a sua vida e dizer, Senhor, não é mais minha, agora é tua, toma. O Senhor vai fazer com a minha vida o que o Senhor quiser. Se o Senhor quiser me mandar lá para os aborígenes da Austrália, o Senhor pode me mandar que eu vou. O Senhor pode me mandar lá para o Cabrobró do zum 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 do não sei da onde. Mas pode me mandar também. Se o Senhor quiser me mandar lá para uma ilha mais remota que existir, eu estou aqui também. Se o Senhor quiser me mandar lá para a linha do Afeganistão, do Iraque, do Oriente Médio, que seja lá da qualquer... Manda que eu vou. Porque seja feita a tua vontade e não mais a minha. Mas a gente fica tentando negociar com Deus. Já parou para pensar nisso? Quando que a gente fica negociando com Deus? Deus, eu sei que o Senhor quer que eu vá no culto hoje. Eu sei. É que hoje eu não quero. Seja feita a tua vontade. Mas seja feita a tua vontade até onde, Senhor? Senhor, o Senhor quer esse relacionamento para mim? Deus fala, amém? Aí a pessoa chega assim e fala, será que é de Deus? Será que não é de Deus? Às vezes ela já sabe. A maioria das vezes, eu digo isso, irmãos, 90% das vezes a pessoa sabe. Mas mesmo assim, ela ainda com aquela cara mais lisa, Deus já falou com ela. E ela vai falar assim, Senhor, o Senhor quer isso? Ah, eu não estou sentindo de Deus se é isso que Deus quer ou não. Vou procurar um cúmplice. Quem que é o cúmplice, irmão? É o pastor. O pastor é sempre o cúmplice. Pastor, eu estou pensando nisso, nisso e nisso. O que o senhor acha? Eu não acho nada. O que você acha? Não, eu acho que não é bênção, não. Eu acho que não é de Deus. Então tá bom. Tá tudo certo. Não precisa falar mais nada. Mas o seja feita a tua vontade é quando a vontade dele é minha também.
É o seja feita a tua vontade, se a tua vontade estiver junto da minha vontade. Porque se não estiver junto da minha vontade, a sua vontade é que está errada. Saiba de uma coisa, quem tem que se enquadrar em alguma coisa é você. Spurgeon diz assim, eu fui ler a Bíblia e eu encontrei muitos erros. Todos eles estavam em mim. Quando nós vamos procurar a vontade de Deus, saiba de uma coisa, irmão. Deus fala. E Ele falando, procure ouvir o que Ele diz para você. Não precisa ouvir mais ninguém, irmão. Mais ninguém. Ninguém. Mas ouça o que o Senhor diz para você. Ouça, eu tenho certeza que Ele fala ao seu coração. Ele te direciona. Ele fala o que é melhor para você. Ouça o que Ele te diz. Uma outra coisa, o apóstolo Paulo, ele agora reconhece que ele é um pecador. O apóstolo Paulo, ele se dizia o homem mais zeloso do mundo, o homem mais correto, o homem mais íntegro. Ele fala, eu sou judeu de judeu, hebreu de hebreu. Eu fui circuncidado ao 8º dia, sou da tribo de Benjamim. Sou um homem estudado. Se você ler, ele diz, eu estudei nos pés de Gamaliel, lá em Atos capítulo 22, dos maiores que tinha. Eu sou o cara. Eu estudo a palavra. Eu conheço Deus. Ele achava que ele sabia tudo de Deus, mas ele não sabia que ele era um pecador. Isso ele não tinha percebido. E olha aqui, irmão, vem para a realidade e consiga ver quem você é. Primeiro, eu sei que eu sou um pecador, sou um filho de Deus. Lembre disso, você é um filho amado de Deus. Mas você é falho. E você precisa, olha aqui, precisa da salvação de Cristo. Você precisa ser alcançado pelo amor do Senhor. Você precisa ser transformado pelo poder do Espírito Santo. Você precisa disso por causa do pecado que habita em você. Precisamos clamar a Ele. Por isso que o apóstolo Paulo, vendo a sua situação, vendo quem ele era e vendo quem Cristo é, Senhor, é isso que ele diz. Porque aquela luz que brilhou para ele, fez ele ver quem ele era. Sabe, irmão, se a gente apagar as luzes daqui, como nós fizemos aqui, na peça de teatro, a gente não vai ver muita coisa. Agora, se a gente pegar, irmão, uma luz bem forte, você consegue enxergar até as rugas que estão na minha testa, irmão. Consegue. Você consegue ver muito mais coisas. Agora, sabe quando que a gente consegue ver as coisas melhor? Quando a luz brilha mais forte. E assim é Cristo também. Quanto mais Cristo brilha para nós, mais nós vemos quem nós somos. Mais nós enxergamos quem nós somos de verdade. Quando? Quando a luz de Cristo brilha. Mais uma coisa, ele percebe agora que ele precisa ser guiado pelo Senhor. Eu quero que você abra agora lá em Atos 22. Atos dos Apóstolos, capítulo de número 22. Atos 22. Versículo de número 10. Diz assim, aqui o apóstolo Paulo falando, viu? 22:10. Então eu perguntei, o que eu farei, Senhor? E o Senhor me disse, levanta-te, entre em Damasco, e dali te dirão acerca de tudo o que te é ordenado a fazer. Olha aqui para mim. Qual foi a última vez
que você se colocou de joelhos diante de Deus, antes de fazer alguma coisa e orar perguntando para Deus o que era melhor para você? Isso seja sair para algum lugar, isso seja entrar num trabalho, isso seja entrar num relacionamento, isso seja entrar num curso, isso seja fazer um projeto, começar um novo negócio. Qual foi a última vez que você se colocou de joelho e falou assim: o que farei eu, Senhor? O que farei eu? Antes, irmão, de qualquer coisa que você fizer, de qualquer projeto que você entrar, de qualquer coisa que você querer inventar fazer, ponha-se de joelhos diante de Deus e pergunte: Senhor, o que o Senhor quer que eu faça? É isso aqui? Porque Ele fala. Ele vai falar para você. Ele vai iluminar você. Ele vai guiar você. Ele vai direcionar você. E algumas pessoas estão perdendo aí 1 ano da vida, 2 anos, 3 anos da vida, 5 anos da vida, porque não perguntaram para Deus: Senhor, o que farei eu? Senhor, qual é a tua vontade para mim? O que o Senhor quer que eu faça? E Ele vai dizer para você. Uma pessoa que agora se converteu ao Senhor, a pergunta que ela vai fazer ao Senhor é essa: qual é a tua vontade, Senhor? Você vê que o apóstolo Paulo, lá no capítulo 9, que nós oramos, ou que nós lemos, diz assim que quando ele viu aquela luz, ele ficou cego, ele ficou 3 dias sem comer nada. Sem ver, sem comer, nem beber. Ele ficou em jejum. Você conhece esse negócio chamado jejum? Já ouviu falar já? Já te contaram esse negócio alguma vez já? O camarada se converteu, irmão. Fazia 3 dias ele já estava lá em jejum. E Ananias, quando o Senhor mandou Ananias ir, falou assim: ó, quando você chegar lá, você vai saber quem é Paulo. Você vai saber quem é o Saulo, porque ele vai estar lá orando. O novo convertido, irmão, ele precisa se consagrar a Deus. Porque o mundo vai chamar ele. O mundo vai tentar atrair ele de volta. Se você não se separa para Deus, em oração, o mundo vai começando a te atrair de volta. E você vai se perdendo. O apóstolo Paulo foi cheio do Espírito Santo. Leio mais esse versículo, irmãos, 9:17, diz assim: então Ananias, entrando na casa, impôs as mãos sobre ele, dizendo: Saulo, irmão, o Senhor me enviou, a saber, o próprio Jesus, e te apareceu no caminho, por onde vinhas, para que te recuperes a visão, e que fique cheio do Espírito Santo. E diz que imediatamente as escamas caíram dos seus olhos, e ele tornou a ver. A seguir, levantou-se e foi batizado. Eu falei para os irmãos agora, no início do culto, a respeito do batismo. Para quem que é o batismo, irmão? O batismo é para quem se converteu. E quem se converteu? É aquele que a carreta carregada a 150 km por hora pegou ele em cheio. E ele não pode mais ser a mesma pessoa. O batismo é para esse tipo de pessoa. O apóstolo Paulo estava lá cego, chegou a Ananias, falou: eu estou aqui, o próprio Jesus, aquele que apareceu para você no caminho, mandou vir aqui. Ele mandou colocar as mãos sobre você, mandou orar pela sua vida para você ser cheio do Espírito Santo. E depois, diz que as escamas dos olhos dele caíram. E diz que imediatamente esse homem se levantou e foi ser batizado. A conversão verdadeira e genuína nos leva para um propósito: a morrer para esse mundo e a nascer para Cristo. Todo mundo, irmão, que se converteu de verdade, que teve esse encontro com essa luz, a luz de Cristo, ele só tem um passo a seguir: morrer para o mundo e renascer para Cristo, através do batismo. Saiba, irmão, às vezes a gente fica postergando, esperando,
demorando. E eu não entendo por quê. Não entendo por quê. Porque o apóstolo Paulo sabia de uma coisa. Jesus me encontrou, eu estava perdido, cego, veio um homem aqui, orou por mim, falou que Jesus quer de mim, agora eu vou me levantar e vou fazer o quê? O que ele quer. E ele foi para o batismo. Não lute contra a vontade de Deus, pelo contrário, se entregue a Ele, para que a sua vida seja outra. Amém? Vamos colocar de pé em nome de Jesus. Quero convidar você a fechar os seus olhos, nós vamos orar. E nós vamos pedir ao Senhor, vamos pedir a Ele que a nossa vontade venha morrer, mas que a vontade dEle venha reinar. Que a nossa vontade não venha prevalecer, mas que prevaleça a vontade de Deus em nós. Fala, Senhor, me ajude. Ora, irmão, abre a sua boca, fale com Ele. Fala, Senhor, me ajude a realizar a sua vontade. Eu não quero fazer a minha vontade, mas eu quero fazer a tua vontade, Senhor. Eu quero fazer a tua. Eu quero realizar a sua vontade, Pai. O que o Senhor quer de mim, Pai? O que o Senhor quer de mim? Eu estou aqui, Senhor, disposto